Sex Education tá voltando para sua segunda temporada. A grande notícia que a gente tem para dar para você que está assistindo esse vídeo, essa crítica nossa, é falar que realmente a série consegue manter o mesmo nível de qualidade da primeira temporada. A primeira temporada que foi lançada no ano passado foi um grande sucesso da Netflix, pegou todo mundo de surpresa, inclusive a gente aqui do canal, porque é uma série muito boa que trata de temas complicados de uma forma muito leve e até mesmo divertida, sem deixar, né, que isso caia na galhofa, que vire uma bagunça ou que se torne até escatológico. Nessa segunda temporada, essa qualidade se mantém e é por isso que a gente vai falar sobre essa série aqui, agora. Então se você quiser saber mais sobre ela, fique com a gente. Como a gente estava dizendo, essa série ela consegue manter esse nível da primeira temporada porque os roteiros que são feitos para essa série são realmente muito bons. Os roteiristas trabalham de uma forma muito inteligente nessa série. Eles até não falam tanto de sexo, o que é muito engraçado para uma série que tem sexo no nome, né? Eles não falam tanto assim de sexo quanto as pessoas esperam, mas quando falam também é uma espécie de aula de educação sexual. Uma coisa muito importante que deveria ser ensinado nas escolas, né? Aqui no Brasil a gente está passando por um período em que isso é proibido, mas com essa série, assuntos relacionados à questão de educação sexual são ditos e falados e explicados de um modo muito sutil, de um modo até didático, mas que funciona de uma forma muito inteligente. Esse é um dos grandes acertos dessa segunda temporada também, por isso que a série, nessa segunda temporada, ela até dá um pequeno salto a mais de qualidade daquilo que a gente viu na temporada anterior. Nessa segunda temporada, a gente tem também no roteiro um desenvolvimento de outros temas que não tem nada a ver com sexo, mas que também são tratados de uma forma muito elegante pelos roteiristas. Algumas coisas que a gente pode dizer pra você logo de cara é que essa série trata de abandono parental, falta de identidade, a perda da identidade, que acontece muito na época da adolescência. Também tem outras questões relacionadas a traumas de infância. Então tudo isso é incluído, né, nesse caldeirão de referências que é essa segunda temporada de Sex Education e que funciona de uma forma muito legal. A gente recomenda muito por conta disso. O roteiro também deixa quase todo mundo com história, não fica aquela coisa de gente que ficou sem desenvolvimento de personagem, exceto dois personagens que eu vou falar mais pra frente, mas que esses dois personagens acabaram esquecidos no churrasco nessa temporada, apesar do destaque que eles tiveram na primeira temporada. Se você já assistiu, você já deve saber de quem que eu tô falando, mas é basicamente isso, tipo, quase todos os personagens são muito bem elaborados aqui, tem esse salto, né, tipo, esse crescimento dos personagens de uma temporada para outra e é muito legal de ver isso tratado, né, de uma forma tão bacana quanto é nessa segunda temporada de Sex Education. E por falar em atuação, tem a Emma Mackey, né, que interpreta Maeve, continua surpreendendo. Todo mundo pensa que nessa segunda temporada a gente vai ter mais protagonismo do Otis, né, que é o personagem do Asa Butterfield, mas na verdade quem rouba a cena, na minha opinião, principalmente, é ela. Ela que acaba chamando a atenção porque ela tem uma história muito mais densa do que os outros que estão em volta dela. Ela tem várias complicações na vida dela e ela acaba tendo esse crescimento também, tem um desenvolvimento legal da sua história e a gente até entende melhor por que ela tomou aquela atitude, você sabe do que eu tô falando? Aquela atitude que ela tomou no final da primeira temporada. Então você começa a entender melhor os motivos dela, entender a personagem também. Isso é um bom trabalho de atuação. A Emma Mackey está fazendo um trabalho muito bom nessa série. Assim como o próprio Asa Butterfield também está fazendo um trabalho muito bom, ele que é conhecido, né, pelos trabalhos que ele fez quando criança, principalmente a invenção do Cabré, do Martin Scorsese. E é legal de ver que ele tem um controle total do personagem dele. Ele sabe os momentos de fazer graça, ele consegue dar os tiques do seu personagem de uma forma que não soa forçado. Tem algumas situações de vergonha alheia pelo qual ele passa, principalmente no primeiro episódio, que tem algumas situações que envolvem a mãe dele, mas ainda assim a série não faz com que ele seja um personagem escatológico, que fique só nisso, nessa piada de vergonha alheia. Ele é um personagem que também cresce com os outros. E no fim das contas, a interação entre Maeve e Otis também é uma coisa que chama atenção aqui, justamente por causa daquilo que eu falei. A gente começa a entender melhor o que aconteceu no final daquela primeira temporada, que foi até uma surpresa pra gente, quebrou totalmente as expectativas de quem tava assistindo, e agora a gente entende por que esses personagens tomaram essas atitudes. E só pra não dizer que eu não falei da Gillian Anderson, né, que interpreta a Jean, que é a mãe do Otis, que é a terapeuta sexual
pessoal. Ela tem aqui também um novo plot pra ela, um desenvolvimento de personagem pra ela também, que a gente não pode dizer qual é, porque é spoiler, mas um personagem que ele tá mais coadjuvante do que na primeira temporada. Ainda assim, um personagem que continua forte, muito por conta da atuação da Gillian Anderson, né? Porque ela é uma excelente atriz e consegue passar aquela coisa meio fleumática, né? Tipo, uma coisa meio blasé até na hora de falar, mas quando precisa ser mais forte, mais emocional, ela consegue passar tudo isso em tons certos. Nesta segunda temporada, isso fica também muito visível. Então, a direção de atores nesta segunda temporada continua deixando todos de uma forma muito uniforme, mas todos os atores que têm esses momentos aproveitam e agarram esses momentos para brilhar, até coadjuvantes, né? Tipo a própria turma do Otis da escola e tal. Todos eles têm momentos em que eles têm importância dentro do desenvolvimento da história. Então, quase todo mundo consegue ter esse avanço dentro da narrativa. E a história também trata dessas coisas, né, típicas da adolescência de uma forma muito sensível, sem perder o humor. Tudo isso faria com que a gente desse uma nota 10 para essa segunda temporada. A gente só não dá nota 10 porque tem um casal que ficou abandonado dentro dessa história. E é justamente um dos casais mais importantes da primeira temporada, que são justamente os personagens Eric e Adam, né? O Eric é o melhor amigo do Otis e ele tá se confrontando, né? Na primeira temporada ele estava se confrontando com a sua sexualidade, aí ele acaba indo namorar o fortão da escola, né? O Adam. E aqui nessa segunda temporada eles quase não têm tempo para aparecer na tela, eles são meio que deixados de lado. E isso é um ponto negativo, porque eles têm muito que crescer, eles oferecem, né? Os dois personagens oferecem muita coisa pra gente poder assistir, um crescimento também no que diz respeito à história deles, e aqui eles são negligenciados, infelizmente. Apesar de tudo isso, a gente dá pra essa segunda temporada de Sex Education a nota 9. Só tem esse pequeno problema desses dois personagens que eles eram quase protagonistas na primeira temporada e aqui quase a gente não os enxerga. Isso é um problema que infelizmente parece que não deram o desenvolvimento certo pra eles, né? Não conseguiram passar uma história legal pra contar deles nessa segunda temporada, o que pode ser eventualmente consertado nas próximas, porque como Sex Education é uma série muito famosa e muito conhecida, muito bem quista, olha só que bonito quista, pelos assinantes de Netflix e também para aquelas pessoas que alugam o filme gratuitamente pela internet, as pessoas gostam dessa série, então provavelmente ela vai ter mais temporadas, então os produtores terão mais chance de fazer com que ela se desenvolva. Bom, por hoje é isso, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, a gente se vê no nosso canal 5 Tons. Um abraço para você e até lá, tchau!